aqui no segundo vídeo do canal. Estamos começando tomando um cafezinho. No quadro Café com Medicina, meu primeiro convidado é meu amigo Vitor. Prazer, pessoal. E hoje quem está nos ajudando é a Beatriz, mais conhecida como Bebê para os íntimos. Está aqui com a gente nos ajudando. E hoje a gente vai bater um papo primeiro sobre o vestibular. E depois sobre a faculdade. Com certeza. Você pode começar resumindo, Vitor? Posso, porque a gente falou, meu nome é Vitor. Eu morei até começar a faculdade a vida inteira em Guarulhos e fazia sempre escola pública. Fiz lá perto de casa, num bairro chamado Piratininga, que ninguém deve conhecer, só quem é amigo da Keila. E fazia a minha escola, fundamental, fiz num bairro do lado e ensino médio eu fiz lá no meu bairro mesmo. E foi isso, eu sempre fiz escola pública, sempre morei por aqui mesmo e nessa luta. E você, E Keila, começou como foi? tentando vestibular. O meu hoje eu falei exatamente como eu vim parar em São Paulo no primeiro vídeo, mas o que eu vou acrescentar é que eu morei cada ano em um bairro diferente. Ela viajou, hein? Primeiro vídeo eu comentei como eu cheguei em São Paulo. Primeiro ano de cursinho aqui no Objetivo, eu morei lá na Zona Norte, no Jardim Felicidade, do ladinho do Fontanes. E o segundo ano eu fui pro Piratininga 2, que é do lado do Piratininga 1. Gente, tem um bairro aqui. Mas Piratininga 1 é muito melhor que o 2. Discussão agora. Ei, tem um bairro aqui em Guarulhos que chama Piratininga 1, que é o seu, né? Uhum. E o Piratininga 2 já é Itaquá. A diferença é uma avenida. Eu morava em Itaquá, que é o Piratininga 2, e ele morava no A minha Piratininga rua 1. tem dois CEPs, inclusive, um de Guarulhos e um de Itaquá. Exatamente. E a gente se conheceu no cursinho. E aí foi pro segundo e um pouquinho do último ano de cursinho eu fiquei lá. Aí depois eu mudei pro Continental. Mas tudo aqui, os últimos lugares que eu morei, tudo aqui em Guarulhos também. Mas eu acho que, por enquanto, é isso que eu tenho a acrescentar, porque eu já falei, a história pra chegar até Guarulhos foi longa. E agora, B, o que podemos falar? Como vocês se conheceram, né? Que era no cursinho. Essa eu vou falar. A gente se conheceu no cursinho. Primeiro a gente te conheceu e falar, oi, eu sou a Keila. Foi no cursinho. Sim. Mas o que a gente, começou a conversar, que eu me lembro, foi um dia que a gente acordou muito cedo para ir pro cursinho. Era, 5h30. Que hora que a gente pegava o ônibus lá? 5h45. E aí deu de um dia que eu fui pro cursinho, que eu não era muito frequente no cursinho, foi de Nunca foi. Aí a gente pegou o mesmo ônibus, 5h40 da manhã, e aí a gente foi obrigado a fazer amizade porque demorou muito tempo. A gente saiu 1h30 antes e chegou atrasado no cursinho. A gente chegou atrasado. Pra ver como era a dinâmica de sair do Piratininga pro cursinho, pra mesma cidade, só que demorava muito. E aqui não tem metrô, não tem nada, então é pior ainda porque é sentado no Famoso trevo do Bom Sucesso, gente. Que a gente passava pelo trevo, a gente pegava o 715, pra quem é conhecido, conhece os ônibus de Guarulhos, pegava no 715, que saia do Piratininga. Eu morria de medo pra descer até o Piratininga 1, que é o seu bairro. Porque o Piratininga é uma civilização e o 2 é meio... Tomara que tenha gente do 2 escutando, assistindo esse vídeo. Gente, e aí a gente fez amizade no ônibus. Aí depois desse dia sofrendo. do ônibus a gente foi mais conhecendo o cursinho mesmo, a gente às vezes ia junto e foi pegando amizade com isso. E ele me ajudou muito no último ano, e até quando ele passou e eu fiquei, ele continuou me ajudando muito, tirando dúvida de muita coisa, a gente sempre conversou bastante. Mas é isso, né? Acho que foi isso. E quando o Vitor passou, que ele passou um ano antes que eu, tem várias histórias. A primeira aprovação tava no Piratininga, na minha casa. E aí eu descobri que ele passou no primeiro vestibular, primeira Acho que estação. foi a Unifesp. Foi a Unifesp. E aí eu, desesperada, liguei pra ele, doida, eu falei, onde é que você tá? Ele, vou ali na rua resolver umas coisas. Eu falei, cara, você acabou de passar em medicina na Unifesp. Pra onde você tá indo? Não, eu tinha marcado de resolver umas coisas, eu preciso resolver umas coisas. Eu falei, gente, eu não acredito, eu tô indo pro ponto de ônibus agora te encontrar. Peguei um guarda-chuva, eu na chuva, fui encontrar com você pra te dar um abraço, te parabenizar. Pra me dar um abraço, mano, é que eu acho que eu não tinha noção, entendeu? Você não Eu tava muito vida cotidiana, assim. Eu falei, vou lá resolver. Não, ó, passei na Unifesp, entendeu?
vou ali resolver umas coisas. Eu estaria surtando em casa até agora. Não, fui resolver meus B.O. E aí a segunda aprovação, que foi muito engraçada também, eu estava no cursinho esperando por ele e ele estava no ônibus. Demorou tanto que a aprovação saiu, ele ainda estava no ônibus. E eu liguei, cara, onde é que você tá? Tô no ônibus indo pro cursinho, calma aí. Falei, você passou na USP, cara? Aí ele, me espera aí que eu tô indo. Esse dia também foi o Caio e você que ligaram pra minha mãe, né? Gente, isso é louco. Eu tava, tipo, muito desnorteada, assim, tipo, vida Tava normal, perdido. não sei como assim, vida normal. Mas tá perdido. Eu acho que a gente ficou mais eufórico que você. Foi, eu acho que Eu nem tive tempo pra ficar mal com não, porque do nada a gente já foi pra Paulista, a gente foi fazer outras coisas, foi sair, resolver uns negócios a respeito do cursinho que tinha, a gente foi no Objetivo lá em São Paulo. E ele falou, não, vamos comigo. Eu falei, vamos. Depois que eu parei, eu falei, cara, eu nem tive tempo. Mas quando foi a minha aprovação, ele também tava comigo. E torceu muito por mim. E acho com que certeza. é isso. Amizade aí. Um torcendo pelo outro, um ajudando o outro. E a B sabe muito bem. Estava conosco no curseio. O próximo tópico é por que vocês escolheram medicina? Vou falar primeiro, eu não tenho muito essa coisa, tipo, de desde criancinha querer medicina, queria salvar todo mundo. Eu mais porque eu gostava muito de fisiologia do corpo humano quando a gente estudava no cursinho, quando eu estudava por fora. E acho que foi mais por isso mesmo, porque eu gostava muito de conhecer o corpo humano assim. E parecia uma área que era bem legal, bem diversa assim para você estudar e acabei entrando mais por isso mesmo. E porque eu não me vi em outro curso, eu não tinha vontade de fazer mais nada. Esse é o ponto. Acho que esse é o ponto. Eu tentei fugir por alguns caminhos, também não me vi em outra coisa. Eu fui com 13 anos internada no Dante Pazanese. Eu te falei que eu estudei Que chique, né? Ser internado no Dante. Ui! Não, né? O momento não foi muito agradável. Infelizmente, perdi 2 primos lá. Nossa. Na época, ambos tinham 15 anos, eu tinha 13. Então eu tinha na cabeça que eu ia morrer quando eu fizesse 15. Coisa de criança, assim, meio desesperada. Mas nem se compara o que eu tinha com o que eles tinham. Eu tinha um sopro cardíaco e com o tempo fui melhorando e deu tudo certo. Só que lá um dia eu perguntei pra médica, né? A respeito, eu falei, um dia eu ainda vou ser médica e vou vir trabalhar aqui. Mentira, 13 anos. Vi cardiologia na faculdade, Deus me... Caramba. Não, deixa a Keila de 13 anos sonhadora. Mas foi assim que eu falei. Aí eu comecei a decidir em diante, falar que eu ia fazer medicina, que eu ia trabalhar no Dante, ia fazer medicina. E estamos aí até hoje. Eu, pra ajudar as pessoas, porque eu vi eles ajudando tanto os meus primos e minha família, e me ajudando, tipo o doutor Daniel na época, que assim, eu fiquei encantada. E foi isso que eu também queria. Eu não gostava muito de médico, não. Eu vivi em hospital, né? Quase morrendo várias vezes, então não tinha muita opção. Mas é bacana isso que você falou a respeito de fisiologia, porque a gente entra no cursinho, dá pra ter uma noção que a gente não tem antes, que é no colégio, né? Tipo, muitas matérias a gente nem vê direito. Ainda mais quem estudou em escola pública como a gente, infelizmente. E chegando no cursinho, eu vi muita gente até falando, cara, eu gosto disso. Eu gosto dessa área, que nem fazia parte de sonho, assim. Eu já vi gente que queria muito arquitetura e urbanismo e saiu de lá para fazer medicina. Eu já vi gente querendo muito medicina e saiu de lá para fazer enfermagem porque queria cuidar, queria tocar nos pacientes, queria viver mesmo. E o cuidar é mais, eu costumo dizer que a enfermagem é o cuidar, assim, absurdamente. E assim, a gente vê que tem muito disso no cursinho, né? A gente troca bastante. Troca. E na faculdade não é diferente, mas aí a gente fala direitinho, que a gente vai com o olho em umas áreas, aí de repente vai para outras, né, Gonzaga? Olha as indiretas. E aí, amiga? O último tópico é a dica fundamental que vocês dão pra quem tá prestando vestibular. Acho que a gente ia falar da aprovação primeiro, né, Luana, como foi? É verdade, eu acho que a gente pode falar. Pode. O meu, assim, nos anos passados eu tava quase passando, tipo, eu sempre batia por um ponto, alguma coisa assim. Eu fiz
3 anos de vestibular, mas tipo 2 anos de vestibular estudando assim, sério. E eu acho que talvez eu tivesse passado um ano antes de eu passar, porque o problema daquele ano foi muito nervosismo assim na hora da prova. Eu tava com muita coisa na cabeça, eu tava com um negócio de cursinho na cabeça, de estudar na cabeça, tipo, não fazer outras coisas, então isso me atrapalhou bastante. Aí no ano de aprovação eu fui muito mais tranquila, fazia academia, saía. Era outra pessoa. Até hoje eu sou assim, bem tranquilão. Não ia pro cursinho. Ai, que bom! Não Novidade. sigam essa dica! Essa era a dica, não vá pro cursinho. Mentira! E aí, como eu tava muito mais tranquilo, eu consegui fazer as provas de boa. Foi só botando, tipo, tudo que eu já sabia e deu certo. E em questão de estudo, eu não era, tipo, ficar estudando 20 horas por dia. Não conseguia, porque eu perco a atenção fácil. Eu preferia pegar um tempo menor de estudo, mas estudar bem concentradinho naquela hora. E também de fazer muito exercício, que ela até zoou que eu sou pastor de exercício. Mas, tipo, o exercício é o fundamental Eu descobri pra depois, conseguir gente. passar no vestibular. Se ficar só assistindo a aula, não dá certo, tem que fazer exercício. Às vezes ele matava a aula pra fazer prova. E É, ficar fazer fazendo prova antiga exercício, também. prova antiga, fazendo exercício. O que você tá fazendo exercício? Exercício do quê? De física. Exercício do quê? De Fazia muito exercício. Muito exercício mesmo. Agora sou eu, né? Uhum. A dica fundamental é: pessoas, amores da minha vida, aprendam com os erros dos outros. Pode parecer meio louco, né? Por que eu tô falando isso? Porque eu bati muito a cabeça até eu aprender que para passar no vestibular eu tinha que organizar as minhas ideias, organizar o que eu realmente queria, organizar, ter um foco maior em relação a isso. Diferente do Vitor, que fez as provas aqui em Enem, né? Eu fiz prova em todo lugar do mundo. Eu fui pro Rio, do Brasil, gente, não dê exagero. Eu fui pro Rio de Janeiro, eu fui pra Salvador fazer o NEB, eu fui pro Rio tentar o UERJ, eu fui pra UFPR no Paraná. Então eu tentei muito. Não que isso seja um erro, mas assim, quando você faz milhares de vestibulares de propostas totalmente diferentes, você se perde. Você não tem um foco, você não tem aquilo de conseguir passar em um. Então, Com assim, certeza. esse foi um erro meu e que eu falo pra todo mundo. Gente, se organizem. Aprendam com o erro daquilo pra vocês não precisarem passar 4 anos no cursinho, como foi o meu caso, graças a Deus não foi o seu. Mas assim, eu aprendi muito, eu agradeço muito por tudo que aconteceu, não me arrependo de nada do que aconteceu, mas vamos pegar o aprendizado das outras pessoas e levar pra gente. Foco, parar, organização, ver o que você realmente quer, qual a prova que você se dá melhor, qual a prova que você vai bem, qual a prova que você não vai bem, qual o lugar que você vai. E aí a gente tá com o Enem, que agora é foco pra todos, e é uma prova só. Só que a gente não era assim. A gente ia fazer Unifesp, Unesp, que era da mesma banca da Vunesp, mas tipo, a USP vinha com FUVEST totalmente diferente. E a Unicamp até hoje eu não entendo porque eu ainda fazia vestibular da Convest. Você passou na Unicamp e você... Mas era meio doida. Você- não é eu gosto diferente? muito, é a minha prova favorita, na verdade, no Unicamp, mas é é diferente diferente. de todos os outros. Então, assim, pra mim, não rolava Unicamp. Só que eu perdia meu tempo tentando entender a Unicamp, sendo que eu poderia focar nas provas que eu ia melhor, que era Unesp, Unifesp e os outros. E uma coisa que a gente aprende na faculdade para os pacientes é que cada paciente tem o jeito dele e reage de uma forma. Então, mesmo que a gente tenha, tipo, molde de como tratar cada pessoa reage de uma forma. E, tipo, de estudar não é diferente. Cada um tem o seu Verdade. jeito de estudar, então não vai naquela de, vou estudar 12 horas por dia, ou que nem eu fazia, vou estudar 6 horas por dia. Tem que tentar e achar o seu jeito. Por isso que, quando você não é aprovado, também não foi um ano jogado fora, foi um ano que você Com certeza. aprendeu a estudar. E uma coisa que eu acho que ajuda bastante foi o que eu fiz, de você ter outras coisas pra fazer também. Tipo, eu fazia academia, mas sei lá, você pode assistir série, pode fazer alguma coisa que você gosta, Fazer yoga. fazer yoga, pra distrair um pouco a cabeça e sair um pouco daquele mundinho de vestibular, porque senão chega na hora, você acha que é só sua vida, é só o vestibular e... Mas foi isso, atrapalha. exatamente isso que aconteceu no ano da minha aprovação, foi isso, gente. Eu parei e vi assim, eu tô adoecendo. Então, assim, eu quero que medicina faça parte da minha vida, mas não que ela seja a minha vida. E aí, quando eu resolvi parar e cuidar um pouco de mim, parar um pouco, eu passei. Mas por quê? Eu tava muito nervosa os anos anteriores. Nossa, a B via como era a situação. Chegava a chorar em dia da FUVEST. Nossa, FUVEST pra mim sempre foi uma trava, assim. Eu nunca gostei muito também da prova do Enem, era cansativa. Eu não curtia muito ficar ali
tantas horas fazendo prova, então era um pouco complicado. Mas a questão da organização leva a tudo isso, a organizar tanto os seus estudos, o seu método de estudo, procurar isso, ter um foco tanto nos seus estudos, nas provas que você quer fazer e em tudo, e acreditar em você, mano, porque se você não acreditar em você, ninguém vai. Se eu tivesse escutado as pessoas que falaram pra mim que chega, já é o 4º ano de cursinho, você não vai conseguir, eu não estaria vivendo o meu sonho, não estaria entrando agora no 4º ano de medicina e discutindo casos clínicos com Gonzaga. Quem diria? Pois é. Essa é a dica, né? Tem mais alguma coisa? Não. Então, gente, a gente vai parar por aqui o papo de vestibular, né? Tem mais, né? Tem mais. A gente vai gravar uma segunda parte, tá? Falando sobre como foi o primeiro ano de medicina, como mais o lado da faculdade. Mas assim, pode deixar seu comentário, tirar as dúvidas que nós vamos responder Primeiro ano vocês. de medicina. Daqui a pouquinho a gente vai fazer o segundo vídeo. É isso. É isso, valeu. Beijo.